Paz seja com todos. Eu quero mencionar aqui, agradecer a Deus pela vida do pastor Denilson, a pastora Elisa. Ele já apresentou aqui a minha esposa, a pastora Mariana, meu braço direito, minha perna direita, todo direito e esquerdo. Está o meu irmão aqui, o Nivaldo, congrega aqui, a sua esposa, a Ana. Então, Nivaldo, está ali, já estou mencionando o nome dele, porque ele me prestou o carro bem limpinho, eu estou entregando para ele bem sujo, já sai o perdão aqui diante de todo mundo, está garantindo. Querido, o pastor Denilson estava falando aqui da oração. A oração hidrata a igreja. A nossa igreja não fecha, dia e noite orando. Dia e noite. Nós começamos uma campanha de 1000 horas, terminou, depois mais 1000, depois mais 1000. Nós temos 2 salas que funcionam, pessoas orando dia e noite. Nosso primeiro projeto é 100.000 horas, que vai concluir no dia 13 de dezembro de 2026, às 15 horas. Até lá é dia e noite, 2 pessoas orando, sem parar. Eu estou aqui, mas tem alguém orando, de madrugada alguém orando, estou no avião, tem alguém orando. E o Nordeste tem as suas dificuldades. Eu sei que tem muito nordestino aqui, e os que vieram para cá dificilmente quer voltar. E tem uma terra assim, que tem a sua cultura, mas Deus, operando Deus, quem impedirá? Nós trabalhamos com pequenos grupos, temos 160 grupos, pelos altos. Até estava hoje falando com o pastor, que lá nos altos, nos morros, tem uns nomes meio estranhos. Esses dias foi um pastor lá, e lá tem foi visitar um grupo, uma célula, que nós chamamos de grupos de crescimento. Mas tem uma rua lá que chama Linha do Tiro, e a outra chama Beco da Facada. Eu falei, eu não sei se nós vamos pela Linha do Tiro ou pelo Beco da Facada. Ele falou, não tem outra opção. Dá para ver outro lugar? Eu falei, aí eu expliquei que é só o nome, até nem sei porquê, mas quero trazer um abraço da igreja, e estamos já abençoados aqui nesse culto. E antes de entrar no texto que eu vou estar lendo, que é no capítulo 1 de Jó, claro que vocês já sabem, é uma igreja instruída na palavra, e quando a gente está falando para uma igreja bem instruída, nós temos a facilidade que não precisamos estar dizendo, abre em tal lugar, em tal lugar. As pessoas estão analisando e sabem que está na Bíblia. Se você fosse morar no Japão, você tinha que procurar entender a língua deles, japonesa. Fosse morar nos Estados Unidos, pelo menos tinha que entender, aprender um pouco do inglês, ou espanhol, se for na Espanha, outro país. E assim somos nós quando nascemos de novo. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E nós somos Espírito. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. E Ele é Espírito. E nós somos Espírito. No capítulo 1 ele fez o homem, no capítulo 2 ele deu forma. A Bíblia diz que ele formou o homem, ele deu uma forma. Até então o homem era a sua imagem, a sua semelhança, igual a ele. O Pai é Espírito, o Filho é Espírito. E Deus colocou o Espírito nesta casa que nós chamamos corpo. Mas a direção sempre foi espiritual. Deus descia e falava com o ser humano, com o homem. O corpo não tinha importância. Se ele estava nu ou não, isso não tinha importância para ele.
E aí então houve uma quebra de aliança. E Deus desligou ele da tomada. E quando desligou, então ele percebeu algo diferente no corpo, que estava nu. E ao ser desligado da tomada, o espírito do homem, e quando a Bíblia diz que todos pecaram, toda a humanidade, é porque toda a raça humana estava já pronta em Adão. E com a queda dele, toda a humanidade caiu. E quando desligou da tomada, o homem não teve mais a direção de Deus. E foi o espírito, ou seja, o homem foi se adaptando à carne e à alma, que é a consciência. A consciência que nós chamamos de alma é o que liga entre o corpo e o espírito. É o que recebe informações, e essas informações ela pode fortalecer a nossa carne ou fortalecer o nosso espírito. E pelo fato do nosso espírito, ou seja, nós, não recebemos mais informações de Deus, então o espírito, ou seja, o homem, foi se adequando. E com o tempo foi perdendo o contato de geração em geração. E o diabo tirou proveito disso e foi trazendo as suas ideias, religiões, foi se apresentando como deuses, cobrando obediência, escravizando o homem, ou seja, eu, Sérgio, espírito. E durante todo o tempo foi assim. Aí veio Jesus. E Jesus veio e pagou um preço na cruz do Calvário. E quando nós cremos nele, nós somos ligados de volta na tomada. Somos conectados de novo com o Pai. Ou seja, como o filho que voltou a casa. Mas lembra que durante gerações e gerações, o nosso espírito não recebia informações da origem. Então evangelizar hoje não é só dizer para pessoas, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. O espírito tem que ser educado de novo. Senão ele é conectado novamente em Deus, mas desejos do mundo ou da natureza humana totalmente carnal. E ao ser ligado na tomada, eu vi o pastor falando sobre ensinamento, curso, face a face, discipulado, oração. Isso é trazer o espírito à origem, porque ele é iluminado, porque a palavra também é espírito. A palavra de Deus é espírito. E o Espírito que está na palavra, ou o Espírito de Deus, que testifica com o nosso espírito, e fica dizendo para o nosso espírito que nós somos filho, nós somos despertados. Nós somos despertados à origem inicial, de onde nós viemos. E esse processo chama novo nascimento. E esse processo do novo nascimento, o espírito nasce de novo, mas a mente e a alma não nascem de novo. Só o espírito que nasce de novo. A nossa mente, ela tem que ser renovada. Ela tem que ser transformada. Porque aí ela não vai mais seguir o que seguiu durante gerações. Agora a nossa mente, ela tem que ser dominada pelo espírito. O Espírito agora vive, o Espírito agora assume o comando da vida, do corpo, alma, e o Espírito agora que é forte. A carne, na verdade, é fraca, mas o Espírito é forte. E a Bíblia diz que nós devemos ser transformados pela renovação do entendimento. E essa renovação do entendimento, ela é pela palavra de Deus. Porque a palavra é espírito e vida. A palavra é luz. A palavra é luz, dizia o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o nosso espírito, ele é acordado. Ele acorda da sonolência. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Então nós somos chamados para viver agora herdeiro. Voltar para a nossa origem.
E aí o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o processo de evangelismo, nós falamos da salvação e as pessoas recebem ela. E quando recebe é ligada à tomada de volta. O que liga na terra, liga no céu, é ligado de volta. Só que não tem o conhecimento. E aí o conhecimento é que vai trazer a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas podem ser conectadas, mas por falta de conhecimento, diz a Bíblia, o meu povo erra por falta de conhecimento. Então nós precisamos dar manutenção ao Espírito. E a manutenção é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não foi editada por Deus. A Bíblia não é editada. A Bíblia foi editada pelo homem. A Bíblia foi inspirada por Deus. Está escrito assim, que toda a Escritura é divinamente inspirada. E a inspiração, ela é muito maior do que o texto escrito. O texto escrito, ele foi de acordo com o entendimento do escritor. Ele escreveu um texto. E é normal eu pregar uma mensagem, um texto, e o pastor Denilson prega outro tão poderoso que eu não tinha percebido. Porque nós lemos a letra, e naquele versículo ele tem muito mais do que está escrito. É uma inspiração, é como uma melodia. O escritor ou de uma música, ele recebe uma inspiração, ele escolhe as palavras que ele vai dizer. E quando ele começa a cantar, ela surte efeito diversos nas pessoas. E eu prego sobre o Salmo 23, e você vem e prega algo poderoso, e eu digo, como é que eu não entendi isso? Eu prego sobre uma palavra, e o outro prega entender uma revelação contida. Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito, escrita pelo homem. E o homem, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, tiveram a mesma inspiração, mas escreveram com palavras diferentes, pontos de vista um pouco diferenciados, porque é tudo aquilo que eles escreveram. É tudo que Lucas escreveu, João escreveu com palavras diferentes, é tudo que o João escreveu, é tudo que o Marcos escreveu, é tudo que o Mateus escreveu, é tudo que o Paulo escreveu, e é muito mais ainda do que isso. Então hoje, a gente poderia escrever o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Eles escreveram os 28, e nós podemos escrever até o 29, com a nossa vida, no nosso espírito. A palavra de Deus é revelada no nosso espírito. A palavra de Deus é viva e eficaz, poderosa, penetrante, como espada afiada dos dois lados, penetra juntas, medula, apta para discernir pensamento, intenção de espírito e do coração. Então quem medita na lei do Senhor de dia e de noite, será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, cuja folha não cai, e tudo quanto dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Medita na lei do Senhor. Pergunta, por quê, pastor? Porque quando nós meditamos na lei do Senhor, cria um cenário na nossa mente. E esse cenário, está escrito que se eu meditar na palavra de Deus, a minha mente, meditar significa pensar nela, a minha mente cria um cenário. E Deus opera diante de um cenário que você criou no seu espírito. O seu espírito está conectado com Deus. O seu espírito agora está iluminado pela palavra. E quando você cria um cenário, Deus opera no cenário. A Bíblia diz, em tudo que é bom, em tudo que é puro, nisso pensai, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Eu, por exemplo, estou aqui, ouvindo algumas coisas aqui na igreja, já criei um cenário. Eu criei um cenário que eu preciso fazer na minha. Algumas coisas boas, ideias que eu já falei, opa, o cenário está pronto. E Deus vai operar em cima de um cenário. Então quando você medita, cria um cenário. Você veio ao culto, tem que sair com o cenário pronto. E Deus faz com que o cenário seja realizado. É um pensamento. Nós somos assim com Ele, olha, faz assim com o seu dedo. Fala, eu e Ele
Somos assim. É isso mesmo. Porque nós somos espírito. Nós adoramos em espírito, nós pregamos em espírito, nós oramos em espírito, então nós somos espírito. Bom, se tudo é espírito, então eu preciso aprender a falar com o espírito. Eu preciso ouvir o espírito. Porque está escrito que o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Então nós somos um povo que vivemos num planeta Terra físico, mas o nosso reino é espiritual. Por isso que nós somos diferentes. Alguns chegam a dizer, quando eu era do mundo, tem essas linguagens no meio do crente. Quando eu era do mundo, eu fazia isso, agora eu não faço mais, você não é mais do mundo? Ah, não, quer dizer, deixa eu explicar direito, eu sou do mundo. Mas acontece que agora o meu reino é espiritual. E a minha mente vai sendo despertada. Ela vai sendo despertada até chegar igual à mente de Cristo, a estatura de varão perfeito. Então o trabalho dos pastores na igreja, das pastoras, da equipe, Paulo sentia dor até que Cristo fosse formado nas pessoas. Nesses longos anos de ministério, talvez uns 40 anos, eu acho que estou começando a aprender agora, porque é tão profundo, o reino de Deus é tão profundo, a água que vem amanhã não é a que eu recebi hoje, é outra. Então como que eu posso saber tudo? Se a sua misericórdia se renova todas as manhãs. Hoje foi um dia ótimo, tivemos com o pastor Denilson, a pastora Elisa, eu e a pastora Mariana, tivemos com ele, que dia bom, oramos, conversamos, mas eu quero dizer que amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser melhor. A fonte não seca, a fonte não se esgota. Deus tem algo novo para mim hoje. Deus tem algo novo para mim amanhã. Para sempre, para sempre. O meu relacionamento com Ele não vai acabar, é para sempre. Quando nós servimos o Senhor, é uma ida sem volta.